Todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Licitações. O tema de hoje é vantagens das microempresas e empresas de pequeno porte. Bom, primeira coisa que é preciso ser dito. O que é uma microempresa? O que é uma empresa de pequeno porte? Muita gente associa isso a regime tributário, simples e coisa e tal, mas na verdade o que a lei coloca para definir o que é uma microempresa e o que é uma empresa de pequeno porte é algo bem simples. Então vamos lá. O que torna uma empresa em microempresa? E a partir disso lhe dá várias vantagens em várias questões, não somente em licitações. Bom, uma microempresa é uma empresa com renda bruta a cada ano calendário de até R$360 mil. Isso é uma microempresa. Se é sociedade simples, se é sociedade limitada, se é uma Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada, não faz diferença isso. Tá? O importante é a questão da receita bruta dela. Dentro da microempresa, existe uma modalidade, existe uma espécie, que é o conhecido de todo mundo, o MEI, o microempresário individual. Então, o microempresário individual, ele é considerado pela lei uma microempresa. Então, qual que é a diferença dele para as outras microempresas? O microempresário individual, ele não é uma empresa, ele é um empresário, então ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, um empresário, mesma coisa. Cada ano calendário tem uma receita bruta, só que de R$81 mil. Então é uma receita menor. Essa é a diferença do MEI para a ME. A ME é a microempresa. A receita é até R$360 mil por ano, calendário. O MEI, o microempresário individual, mesma coisa, só que é uma pessoa, porque é um empresário, com a receita bruta cada ano calendário de até R$81 mil. Agora vamos para empresas de pequeno porte. Essa já é um pouco maior, naturalmente. A empresa de pequeno porte é o mesmo raciocínio da ME. Qual que é? Também é uma empresa, também é em cima do valor da receita bruta dela, que é classificada ano calendário, só que em vez de ser R$360 mil, são R$4.800.000. Claro que acima de R$360 mil. Então, entre R$360 mil até R$4.800.000, a gente tem a figura da empresa de pequeno porte. São essas duas espécies assim, de empresa que a gente pode dizer que tem alguns benefícios que a lei coloca. Dentre eles os que a gente vai falar hoje, que são os benefícios, as vantagens, os privilégios que elas têm em licitações. Então, está bem entendido o que é ME, o que é o MEI e o que é EPP. A gente vai falar só essas siglas para não ficar muito repetitivo o tempo todo. Então, vamos lá. Já definimos o que são essas espécies de empresa. Agora tem que entender por quê. Jarbas? Por que essas empresas têm vantagens em licitações? Eu separei 4 motivos, muito rápido, muito simples, que dá para todo mundo entender. Primeiro, porque a Constituição manda. A Constituição fala que tem que ter um tratamento favorecido, um tratamento diferenciado para as MEs e EPPs. Pronto, a Constituição falou, a gente segue. Não tem muito o que discutir. Isso seria uma resposta muito simples, muito direta para essa dúvida. Mas vamos para outras razões, que são muito importantes também. Está na Constituição por quê? Porque são empresas importantes para a economia. As MEs e as EPPs são responsáveis por geração de muito trabalho, por geração e produção de muita riqueza. Então a economia, em muito, ela é impulsionada pela atividade dessas empresas, das MEs e EPPs. Terceiro motivo, porque essas empresas têm que ser tratadas de forma iguais às empresas gigantescas, só que elas são diferentes. Aí que entra
o que a gente chama no direito de princípio da igualdade material, que é diferente da igualdade formal. A igualdade formal é a lei tratar todo mundo igual, mesma lei para todo mundo. Só que quando a gente tem situações na vida real, no caso concreto, que diferenciam as pessoas e geram desigualdade, né, de oportunidades, o que acontece? A lei tem que vir em socorro dessas pessoas, no caso, pessoas jurídicas, e nós estamos falando de empresas, para restaurar essa igualdade que foi perdida. Então, esse é um motivo também para as microempresas e empresas de pequeno porte terem um tratamento diferenciado, um tratamento favorecido, porque é uma questão de igualdade. Para elas competirem de igual para igual com as grandes empresas, não só em licitações, mas na economia de modo geral, elas precisam de um apoio e a lei vem em socorro delas. E o quarto motivo de por que as MEs e EPPs têm tratamento diferenciado nas licitações é porque essa é uma das espécies, é um dos tipos de tratamento diferenciado que a legislação que regulamenta as MEs e EPPs traz. Então a gente tem vários tipos de tratamento diferenciado para as MEs e EPPs. Tem regime tributário diferenciado, tem questões relacionadas a, como eu posso dizer, junta comercial, essa coisa toda, que fica mais no direito empresarial, é a mesma coisa do regime tributário, fica mais no direito tributário, que não é o foco aqui. A gente tem um tratamento diferenciado nas licitações, elas têm vantagens nas licitações em relação às demais empresas. Então, são essas 4 razões pelas quais as MEs e EPPs têm tratamento diferenciado nas licitações. Pois bem, agora a gente vai para as espécies de vantagens propriamente dito dessas empresas, que são 6. Né? Eu coloquei 6, são as principais. Vamos dividir assim em 2 pequenos grupos. O primeiro grupo está mais relacionado ao certame, à competição em si. E o segundo grupo está mais relacionado ao desenho, ao contorno da licitação, do processo, como que ele vai ser montado. Tá? Então, o primeiro, né, a primeira espécie de tratamento de vantagem, de tratamento diferenciado para as MEs e EPPs são a regularidade fiscal e trabalhista postergada. Postergada é o quê? É para frente, adiada. O que isso quer dizer? Quer dizer que se uma empresa, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, está numa licitação, apresentou toda a documentação de regularidade fiscal dela e trabalhista e tiver algum erro, ela pode corrigir, diferente de uma empresa comum. Ela pode corrigir, ela tem um prazo lá que o edital coloca, a lei fala que são 5 dias, pode até ser prorrogado, conforme o caso. Ela tem 5 dias para poder corrigir esse erro, né? Emitir outra ou pedir alguma autorização especial, né? Seja da Receita Federal, Receita Estadual, né? Algum parcelamento, alguma suspensão, e aí conseguir uma certidão adequada, uma certidão regular. Então ela apresenta nesse prazo e beleza. Tem um detalhe, dentro dessa vantagem também está a questão de essa documentação só poder ser exigida na contratação. Ou seja, para exigir essa documentação de uma ME, de uma EPP, ela tem que ser vencedora. Então, claro, vai contratar só com vencedor. Então, por isso que é só na etapa da contratação que pode ser exigido a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das MEs e EPPs. Então, essa foi a primeira vantagem. Segunda, é o empate ficto. Né? Esse é um instituto muito interessante. Quer dizer o quê? Se tem uma determinada licitação, né, e participaram várias empresas, tem empresas de pequeno porte, tem microempresas, tem empresas gigantes, e vamos dizer que uma dessas empresas gigantes venceu, né, foi a melhor colocada. Vamos dizer que é uma licitação para compra de farda para a polícia. E aí a empresa gigante foi e ganhou. Se tiver alguma ME ou alguma EPP com o valor dela até um determinado limite percentual acima do valor da melhor proposta, a lei considera isso como empate.
e dá oportunidade para essa empresa de pequeno porte ou microempresa apresentar, se ela quiser, né, é uma faculdade, apresentar uma proposta melhor que a da vencedora, não ME-EPP. Ou seja, até um limite percentual a mais do valor da melhor proposta, que não seja de uma ME ou de uma EPP, a lei garante o direito dessa ME, EPP, que está em segundo, terceiro ou quarto lugar, cobrir a proposta dela. Isso é muito interessante. E são dois limites, né? Para licitações normais, comuns, assim, sem ser o pregão, né? Que a gente diz, as licitações da 8666, limite de 10%, o pregão reduz um pouco, são 5%. Então, até esses limites, se uma ME ou uma EPP apresentar uma proposta um pouco maior que da melhor proposta, desde que ela não tenha sido apresentada, muito importante isso, por uma outra ME ou EPP, porque aí não faz sentido essa regra, tem que ser uma empresa comum. Ela pode cobrir se ela quiser. Se não, toca para frente, o barco, a licitação, do jeito que está. Essa é a segunda espécie de vantagem. E com essas duas, a gente fecha aquele primeiro grupinho que eu falei, que tem a ver com o certame em si, a competição, a sessão, né? Agora a gente vai para o segundo grupinho de vantagens, que são 4. São as licitações diferenciadas, né? É o próprio desenho, o regime da licitação é outro, né? O primeiro exemplo é a licitação exclusiva. Existe a possibilidade, né? Na verdade, antigamente era uma possibilidade, uma faculdade da administração pública fazer licitações exclusivas. Hoje é uma obrigação, né? Houve algumas alterações, uns anos atrás, e tornou a faculdade obrigação. Então, toda licitação que tiver um item com valor até R$80 mil, né, tem que ser feita uma licitação exclusiva, né, que só vai poder participar MEs e EPPs. Só. Outros não podem. Mas tem que ser o item até R$80 mil, né? Então, isso serve para bens e serviços. Vamos voltar no exemplo da polícia. A gente falou de farda. Agora vamos falar, por exemplo, de veículos. Então, vamos dizer uma locação de veículo. O serviço vai ter uma licitação para locação de viatura para a polícia. E vamos dizer que um dos itens lá, dos veículos, ficou menos de R$80 mil. Faz a licitação exclusiva, né? Faz a licitação exclusiva para todo item que for menos de R$80 mil, até R$80 mil. Esse é um exemplo para visualizar bem essa questão. Então, vamos para a segunda espécie dessas licitações diferenciadas, que são a subcontratação em obras ou serviços. A subcontratação, né, embora haja alguma polêmica em torno dela, ela não é uma obrigação, ela é uma possibilidade, uma faculdade, né? O que acontece? Uma licitação que queira chegar a contratar uma obra ou um serviço, pode constar no edital que a empresa vencedora, que for assinar o contrato, tem o dever de subcontratar alguma parte dessa obra, alguma parte desse serviço com microempresas e empresas de pequeno porte. Isso também coloca, né, dá um tratamento todo diferenciado para as MEs e EPPs, porque coloca ela no jogo das contratações públicas, né, dando oportunidade de elas participarem até quando não for o caso delas participarem por conta de valores, porque é evidente, empresas de pequeno porte, microempresas, elas têm limites, elas não conseguem prestar determinado serviço que a administração pública vai procurar no mercado. Só empresas gigantes vão fazer. Você imagina uma microempresa fazendo um viaduto, não tem o menor cabimento. Quem vai fazer um viaduto é uma mega empresa, né, com uma estrutura de engenharia, de projetista, de engenheiro, tudo mais. Uma microempresa, ou até mesmo uma empresa de pequeno porte, que é maior um pouco, de repente não vai conseguir fazer isso, né? Então, a lei, né, garante essa possibilidade de administração pública botar no edital que parte daquela obra ou parte daquele serviço seja subcontratado para uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Porque, de repente, daquele viaduto, uma ME, uma MPP não consegue fazer o viaduto todo, mas consegue, por exemplo, fazer uma parte dele. O começo do caminho, o começo da estrada, né, o asfalto, às vezes ela consegue fazer isso.
Às vezes a pintura, a sinalização dele consegue, às vezes a iluminação, né, colocar poste, tudo mais, ela consegue, mas a estrutura total, o grosso, o bruto, dele não consegue. Então essa é outra espécie de vantagem que as ME e EPP têm em licitações. Vamos para a próxima. A próxima agora é a cota reservada, né? Existe possibilidade, né? Hoje também não é mais possibilidade, né? Como eu disse, nas licitações exclusivas, a cota reservada hoje é uma obrigação. Então, toda licitação que tiver por objeto a contratação de fornecimento de bem, uma compra, ou prestação de algum serviço, ela, se for divisível esse serviço, se for divisível esse bem, tem que reservar 25% dele para MEs e EPPs. Como assim? Dá um exemplo que fica mais fácil. Vamos lá. Cota reservada para compra de... A gente falou de viatura. Vamos falar agora de pneu. Vamos dizer que a polícia abre licitação para compra de pneus. Pneu é um item divisível, né? Claro, a gente não compra um pneu, a gente compra um monte de pneu. Eles podem ser divididos. Então, naquele quantitativo todo lá de pneus que estão no objeto da licitação, o que vai acontecer? 25% deles tem que ser reservado para uma ME ou EPP fazer o fornecimento. Então vai ter lá licitação para compra de pneus. Tem o quantitativo que é ampla concorrência e vai ter um quantitativo que vai estar reservado só para participação de MEs e EPPs. Aí fica dentro da lei, né? Garante o quê? Como eu disse no exemplo do viaduto, às vezes uma microempresa, uma empresa de pequeno porte não tem condição de fornecer um quantitativo gigantesco de pneu. Imagina a quantidade de pneus que a polícia de um estado compra. É muito grande. Uma empresa pequena não vai conseguir fazer isso, mas ela consegue fazer uma parte. Então é por isso que a lei coloca esse percentual, um percentual razoável de 25%, um quarto do objeto da contratação, do quantitativo do objeto da contratação, fica reservado para ME e EPP. E agora tem o último exemplo, a última espécie de vantagem que as MEs e EPPs têm em licitações, que é mais recente, que é a prioridade de contratação local regional. Hoje, né, parecido com que a Lei Geral de Licitações, que ainda está vigente, né, 8666, coloca para fornecimento de bens de empresas sediadas fora do Brasil e dentro do Brasil, tem uma margem de preferência. A lei colocou uma margem de preferência também para as licitações aqui, né, no Brasil, só que regional e local. Como? Vamos dizer que teve uma licitação para determinado bem, né? Vamos continuar no exemplo da polícia. O que a polícia compra? Vamos pensar uma coisa... Material de expediente. A polícia precisa de material de expediente também. Ela precisa fazer talão, né? Precisa da multa, precisa fazer os registros dela e tudo mais, papel, caneta, tudo mais. Se tiver no edital, o edital pode colocar que até 10% do valor da melhor proposta que for obtida nessa licitação vai dar preferência para empresas sediadas local ou regionalmente. Aí o edital coloca isso aí, né? A administração pública também nada impede que ela tenha algum regulamento dela para colocar isso, porque a Lei Geral de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte não esgota o assunto. Então abre margem para fazer um regulamento. Então, teve uma empresa que ganhou essa licitação de material de expediente, só que ela é de outro lugar, né? Ela, por exemplo, é para a Polícia do Rio e essa empresa é da Bahia. Só que tem uma empresa da região aqui do Rio, né? Vamos colocar do estado, né? Uma empresa do estado que apresentou uma proposta com valor um pouquinho acima dela, até o limite que a lei coloca, de 10%. Então, se ela apresentou esse valor, ela é sediada local ou regionalmente, conforme tiver disposto no regulamento ou no edital da licitação, ela vai ter prioridade, né? Ela vai ser contratada em detrimento da outra, ainda que o valor seja maior. Por quê? Para a promoção do desenvolvimento local, regional, da economia. Então, essa é outra vantagem que as microempresas, empresas de pequeno porte têm e que é interessante elas terem essa atenção, tá? Então, com isso, a gente finalizou, né,
o episódio de hoje. Falamos todas as vantagens. Falamos o que são, em primeiro lugar, as microempresas. Dentre as microempresas, né, a gente tem o microempresário individual, o MEI. Falamos o que são as empresas de pequeno porte, as EPPs. Falamos por que as microempresas e empresas de pequeno porte têm vantagens em licitações, né? Por conta da Constituição determinar isso, por conta da questão econômica, que elas são responsáveis por gerar bastante dinheiro na economia nacional. Então, e chegamos na parte final, né, no núcleo do episódio de hoje, que são as vantagens das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações. Recapitulando, são 6. Né? As 2 primeiras relacionadas à competição, à sessão, ao certame mesmo, e as 4 últimas relacionadas ao regime da licitação, como ela é montada, né? Como é que vai ser montado, interpretado, qual é o modelo dela. Que nessa listinha foram, primeiro, a regularidade fiscal e trabalhista postergada, né? Segundo, o empate ficto. Terceiro, as licitações exclusivas. Quarto, a subcontratação, né, em obras e serviços. 5, a cota reservada de 25%. E 6 e último, a prioridade de contratação local e regional. Espero com isso ter esclarecido muitas dúvidas que às vezes as pessoas têm, né? E se houver alguma outra dúvida, fique à vontade para entrar em contato por e-mail ou nas redes sociais, todas disponíveis. Até o próximo episódio do programa Licitações.